Olá! Em breve iniciar-se mais um culto a Deus. Convidamo-o a estar conosco. Estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, número 34, em Viseu. Será muito bem-vindo. Deus o abençoe. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és capaz, de amigo és, e agora eu vivo na bondade. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me guiará, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
cantarei da bondade de Deus. Amém. Bom dia a todos. Nós queremos dar novamente as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam e a convidar todos que juntos pudéssemos ficar de pé para podermos iniciar o nosso tempo de culto e louvor ao nosso Senhor Deus, e a convidar que pudéssemos fazer juntos uma leitura que se encontra no Salmo 47, versículo 8. Salmo 47, versículo 8, que vai estar a ser projetado. Salmo 47, verso 8. E diz-nos assim o texto bíblico: Deus reina sobre as nações, Ele está assentado sobre o seu santo trono. E a realidade é que Deus reina. Este Deus tem o domínio sobre tudo, sobre os tempos, Ele reina. É este Deus majestoso que nós queremos começar por louvar. E nós vamos começar por um canto que diz: contempla Deus. E que nós pudéssemos, à medida que vamos cantando, nós observar tudo aquilo que Deus tem feito. E realmente o Senhor Deus reina, Ele reinará. E é este Deus que nós viemos louvar, este Deus que nós viemos prestar culto, este Deus que nós viemos prestar adoração. E durante esta música, todos aqueles que desejarem podem vir até aqui à frente e colocar o seu euro missionário para a oferta para o CAM, onde nós podemos, enquanto igreja, também ajudar projetos missionários, igrejas carenciadas, obreiros mais necessitados que estão a servir o Senhor Deus a tempo integral. Então, enquanto louvamos o Senhor Deus, vamos também ofertar para o euro missionário. se humilhou. Jesus Cristo, Rei ressuscitou. Contempla Deus, em seu trono está.
Deus, nós viemos para adorar o Teu nome, Pai. Única e exclusivamente o Teu nome, Pai. E nós te agradecemos porque de forma sincera, humilde e em tremenda compaixão com a Tua criação, Tu enviaste o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que também de forma humilde e obediente a Ti se entregou para que eu pudesse viver, para que nós pudéssemos viver, Senhor Deus. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós estando em pecado, mesmo assim, Tu não esperaste e deste o Teu Filho, Pai, para que nós pudéssemos ter salvação, Pai. E obrigado por tamanha bondade, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus paciente, um Deus longânimo, Pai. Um Deus que sempre está pronto a estender a mão, mesmo nós sendo também os pecadores e sempre ofensivos ao Teu nome, Senhor Deus. Por isso, Pai, eis-nos aqui para prestar-te culto, para prestar-te honras, para prestar-te glórias, Pai. Porque só Tu mereces, Senhor Deus, porque só Tu mereces todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, toda a nossa consagração, Pai. Trabalha em nós este culto, recebe o louvor que sai dos nossos lábios, que o Seu Espírito Santo se movimente, incomode e transforme os nossos corações, Senhor. É isto que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos até ao livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. E o capítulo de Hebreus, capítulo 12, fala-nos sobre a perseverança que devemos ter diante das provações. E vamos estar a olhar para o versículo 1, 2 e 3. Então, Hebreus capítulo 12, verso 1, 2 e 3. E diz-nos assim o texto bíblico: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. A verdade é que é muito fácil o nosso coração pecador, o nosso coração caído, entrar em desânimos, entrar em desesperos, entrar em solidão, entrar numa roda viva, numa espiral recessiva que nos leva, de algum modo, para um fundo do poço, para uma bolha que não conseguimos sair. Mas a Bíblia e este texto, este trecho que nós acabávamos de ler, desafia-nos a olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que Ele não olhou a quem zombava, a quem gozava dele. Ele não olhou a isso. Ele não olhou ao sofrimento que estava a ter no presente, mas Ele focou os olhos no futuro. Ele sabia que, ao caminhar humildemente e a obediência até à cruz, iria viver. E sabia que o Pai estava com Ele. E é esta a perseverança, a esperança que nós nos temos de agarrar. Temos de saber que, embora as provações venham, as dificuldades venham, as aflições venham, as tentações venham, sabemos que temos um Deus que nos socorre, um Deus que nos acode. Então o próximo canto que nós vamos cantar desafia-nos a louvar e engrandecer exatamente isto. Em Cristo só eu vou confiar a minha força, a minha fé, a minha luz, a minha canção, tudo aquilo que eu tenho. Eu vou confiar em Jesus Cristo. Pois sei que, embora hoje eu possa até estar desanimado, embora hoje eu possa estar triste, embora hoje eu possa estar de queixo caído dizendo tanto mal que me rodeia, não. Jesus Cristo também sofreu, mas Ele ganhou a cruz. Ele ganhou a vitória, teve a vitória sobre a cruz. Então vamos cantar com alegria. Em Cristo só confiarei. Ele é a nossa pedra angular em que nos devemos firmar. Só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular.
sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até ao fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele eu me encontrar. Firme estarei no seu poder. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. É fácil estar firme no poder de Deus? Amém. Mas nós sabemos, e houve várias pessoas que se riram para mim, foram muito honestas, e a verdade é que não é fácil. Não é fácil ao longo das semanas, com tantas coisas. Muitas vezes nós depositamos as nossas confianças e as nossas certezas em tudo, menos no Senhor Deus, onde nós devíamos estar. E o próximo canto que nós vamos cantar diz: Cristo me sustém, sim, Ele me susterá. E é esta a certeza que nós queremos ter, é esta a certeza que nós queremos firmar. Independente de tudo aquilo que nós possamos viver, Cristo sempre me sustém, Cristo sempre me susterá. E durante este tempo nós também vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as ofertas. Então, aqueles que nos visitam, este é um dever dos membros, primeiramente, não se sintam de alguma maneira obrigados a participar, mas vamos consagrar ao nosso Deus os dízimos e as ofertas. E enquanto nós cantamos Cristo me sustém, sim, Ele me susterá, e que esta possa ser a certeza grande da nossa vida. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Cristo me sustém, sim, me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Os eleitos têm prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assim escrito está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo me sustém, sim, me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Na cruz Cristo tudo deu, Cristo me sustém. Satisfez o justo Deus, Cristo me sustém.
oração com o irmão Rogério. Obrigado, nosso Deus, pelas tuas promessas, Senhor, que tu tens para com nós, Senhor, porque tu de facto dizes que na tua palavra, ó Deus, que a cada dia nos acompanharás, serás connosco a cada dia, ó Deus. Nós te agradecemos por isto, Senhor, porque tu de facto nos acompanhas a cada dia, nos tens dado mais do que aquilo que merecemos, ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por cada um dos presentes nesta hora, neste lugar, neste culto, Senhor. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, com o intuito de te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Por isto pedimos que aceites o nosso louvor e a nossa gratidão. Te queremos também consagrar, Senhor, estes dízimos que foram e ofertas que foram levantadas em teu nome, Senhor Deus. E pedimos e rogamos, Senhor, que unjas também os lábios do teu servo, Senhor, que vai expor a tua palavra, Senhor, que ele possa entregar o recado vindo de ti. Oramos e fazemos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se e antes de escutarmos a palavra desta manhã, nós começámos este culto com um tempo de prelúdio cantado e o cântico que nós cantávamos desafiava-nos a olhar para a fidelidade e para a bondade de Deus. E hoje, numa manhã em que nós salientamos a perseverança que devemos ter, vamos estar a tentar para esta letra e aqueles que conhecerem podem perfeitamente acompanhar-nos. E este cântico diz-nos que és fiel em todo o tempo, sim, eu sei que Deus é bom e Deus não falha e Ele vai lá estar. E este Deus que nós queremos louvar, é este Deus que nós queremos engrandecer, é este Deus que nós queremos salientar. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar este cântico. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e agora eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
Eu tiro o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. és fiel em todo o tempo. Em todo o Tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Enquanto as crianças vão descendo, eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse no capítulo 2, o último livro da Bíblia, tem esta carta de perseverança. Porque João tem a revelação do Apocalipse e a primeira coisa que ele ouve e que ele tem de escrever são 7 cartas. Cartas escritas a igrejas, e a primeira destas igrejas a receber uma carta é a cidade de Éfeso. Uma igreja que também recebeu uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Portanto, percebemos que Éfeso é uma cidade que tem muita importância, muita lição para nos dar neste mês da perseverança, porque esta cidade, além de ter recebido aquela carta que o apóstolo Paulo recebe, é também uma igreja com uma cidade, que está numa cidade muito importante. Nesta altura, Éfeso era a maior das cidades da Ásia, aquela província romana, que era uma cidade marcada por um comércio forte. Mas tinha também algo muito característico, que era a adoração a Diana, a deusa da caça, que era entendida como uma divindade forte, uma divindade poderosa, e nós podemos ler no livro de Atos que esta era realmente uma reivindicação dos habitantes daquela cidade. Nós cultuamos a Diana dos Efésios, nós cultuamos aquela deusa forte e poderosa. Mas quando nós olhamos para Efésios no capítulo 2, nós encontramos os teólogos, os estudiosos a dizerem que esta carta tem aplicações não apenas para aquela igreja local, mas também para todas as igrejas, não só da era apostólica, mas também para nós. Numa altura em que há um forte investimento na evangelização, numa altura em que o Evangelho está a chegar a várias partes do Império Romano, já deixou de ser um privilégio de Jerusalém ou até mesmo da Judeia, um requisito exclusivo para os judeus, mas é uma mensagem que chega a toda a parte, e esta igreja recebe uma carta de perseverança, mas que tem de conhecer Deus. Leiamos os primeiros 2 versículos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que
dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. A apresentação do receptor da carta, versículo 1, é o anjo da igreja de Éfeso. Isto, claro, está a referir-se à liderança pastoral da igreja. Seria alguém que permitiria que a sua vida fosse um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Um instrumento para que pudesse fortalecer a sua comunidade. E é importante olhar para o pastor desta maneira. Não só para a igreja em Éfeso, mas para todas as igrejas. Alguém que Deus colocou num determinado local para transmitir uma mensagem, mas de forma fiel. Até porque o versículo 2 nos diz isto mesmo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Quando nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos de que Deus é omnisciente, Deus é omnipresente, Deus é omnipotente. Deus sabe tudo. Versículo 2. O que é que o Senhor Jesus diz a esta igreja? Eu conheço as tuas obras. Mais, diz-nos o versículo 2 que a tua paciência, não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e os achastes mentirosos. Quer dizer que Deus não fechou os olhos ao que aquela igreja viveu. Deus não fechou os olhos porque Deus conhecia aquela igreja. E nada disto passa despercebido ao Senhor. A prova, o teste aos falsos profetas. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia toda. Temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento. E se alguém nos vier trazer uma mensagem, mesmo aquela que chega às nossas casas por caminhos mais sinuosos, nós temos sempre um instrumento, que é a Bíblia. Por esta altura, muitos mensageiros, muitos peregrinos diziam-se ser enviados por esta ou por aquela igreja, fazendo-se passar também eles por referências espirituais. Mas olhemos para o versículo 2. Esta igreja em Éfeso pôs à prova e descobriu que eles eram mentirosos. E porquê? Irmãos, vamos dar um salto até Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Alguém pode ler os versículos 29 e 30, por favor? Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Obrigado. Pois bem, o apóstolo Paulo chamou a liderança de Éfeso e disse: cuidado, porque quando eu sair, quando eu for embora, virão muitos, e o texto chama lobos cruéis. Não são apenas pessoas que vão fazer alguma confusão. Lobos cruéis, e o lobo destrói, e esta crueldade será sentida. E esta igreja tinha sido avisada destes problemas, porque pessoas com motivações erradas iriam surgir, mas que a liderança deveria ter cuidado com o rebanho que Deus confiou. Diz assim o versículo 28 de Atos 20. Cuidai depois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. É aqui uma identificação tão comum quando Paulo escreveu e depois como quando João recebe o recado da parte de Jesus. Em primeiro lugar, Deus conhece a igreja. Deus conhecia a igreja de Éfeso. Sabia do que aquela igreja estava a passar. Sabia do que aquela igreja tinha vencido. Sabia do que aquela igreja tinha sido fiel. Tinha posto à prova. Era uma igreja que tinha condições para avançar muito, muito mesmo. Deus sabe o que fazemos para desmentir os falsos. Deus sabe o que procuramos fazer para desmentir os enganadores. Mas também sabe da cooperação ou das obras para que todos cresçam na palavra. Quando Paulo chegou a esta cidade, na sua terceira viagem missionária, ele teve necessidade de esclarecer, de ensinar os crentes acerca do Espírito Santo. Sabem porquê? Porque eles só tinham ouvido a mensagem de João Batista. E esta receptividade daquela igreja que dizia, antes desta carta, uma igreja que dizia saber estar onde estava, saber onde estava na fé, foi receptiva ao ensino,
ao esclarecimento. Para quê? Para que fosse capaz, versículo 2, de identificar falsos pregadores. Os que ensinavam mentiras. Os que pretendiam abusar da credulidade das pessoas. Irmãos, para nós, em Viseu, Deus conhece a nossa credulidade. Deus conhece a nossa perseverança. Deus sabe que revelamos a verdade. E quantas vezes, há pouco o André falava, quantas vezes nos passa pela cabeça desistir, baixar os braços, deixar até de congregar, deixar de crer no amanhã. Mas o Espírito Santo nos capacita a permanecer fiel. Capacita a cada um de nós a permanecer fiel, perseverante à verdade bíblica. Deus conhece. E neste início do ano, eu quero desafiar a que todos nós vivamos de uma maneira perseverante. Sejamos perseverantes na resistência à maldade, versículo 2. Que vivamos firmes no desejo de não tolerar a mentira. Que sejamos perseverantes em dizer não aos enganos subtis. Sejamos perseverantes na verdade. E nós precisamos estar receptivos ao que o Espírito Santo deseja fazer em nós. E sermos cada vez mais perseverantes na crença de quem Jesus é. E nas pessoas que Ele coloca na nossa vida para o servir. Olhemos para o versículo 3 e agora fala de algo ainda também mais forte. Diz, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. O versículo 3 diz-nos que aquela igreja sofreu, aquela igreja passou por maus bocados, mas, como diz o versículo 3, sofreste e tens paciência. E é agora que Jesus usa, eu sei que é uma tradução que usa aí, perseverança. Fala aqui da perseverança para associar à igreja. Uma comunidade fustigada pela perseguição por parte do imperador romano. E se esta carta foi escrita, como a maioria de nós crê, por volta do ano 100 da nossa era, então a igreja já tinha sobrevivido à perseguição de dois imperadores, Nero e Domiciano. Nero foi o imperador mais antipático, para usar uma expressão suave. Foi o pior dos imperadores para todos, para os romanos e para os cristãos. Nero tinha, segundo os historiadores, tinha prazer em queimar cristãos nos seus jardins só para os ver sofrer. E olhemos agora para o versículo 2. Esta igreja foi perseverante. Foi perseverante. Trabalhou pelo nome do Senhor Jesus, não se cansou. Versículo 3. Foi uma igreja capaz de resistir, uma igreja capaz de perseverar na certeza de que Jesus é o único Senhor da sua vida, de que nenhum rei, fosse ele muito poderoso ou pouco poderoso, poderia receber o culto. E esta perseguição feroz, dolorosa, que aqueles irmãos aguentaram e da qual eles não arredaram pé, diz-nos o versículo 3, eles eram fortes, espiritualmente robustos. Não sabemos se em Éfeso eram todos grandes, muito fortes, mas espiritualmente eles eram robustos, eles eram fortes, eles eram perseverantes. E Deus viu que essa força os tinha capacitado. Deus viu que essa força os capacitou para permanecerem fiéis à verdade. Irmãos, nós hoje vivemos um contexto social, político completamente diferente. Nós temos liberdade. No dia 10 de março vamos inclusivamente escolher um novo Parlamento, da qual sairá um novo governo. Temos liberdade de culto. Se nós quisermos ter 5 cultos, de segunda a sexta, temos, que ninguém nos impede. Nós podemos ter a projeção dos cânticos, os cânticos que nós quisermos, e nós estamos felizes por podermos ter assim. Mas sabemos que esta não é a realidade no mundo à nossa volta. Por exemplo, nós todos os meses, e os irmãos quando entrarem, quando saírem, podem olhar aqui para o placar que está aqui no corredor e ver lá a revista A Voz dos Mártires, que nos chega todos os meses e que nos conta de perseguições que os nossos irmãos estão a sofrer. E estas perseguições, pensamos nós, isto fica lá naqueles países estranhos, lá perdidos. Pois bem, se nós pensarmos em países que produzem uma parte do nosso vestuário, do nosso calçado e até mesmo dos nossos telemóveis e de outros equipamentos
Pois bem, nesses países, os nossos irmãos estão a ser perseguidos. Devemos orar por eles. É o desafio desta revista, A Voz dos Mártires, deste ministério de apoio aos irmãos que estão a sofrer. E uma coisa que é comum, algo que é comum às famílias, é o perdão aos perseguidores. Um dos testemunhos que li que mais me tocou no final do ano passado foi de uma senhora que viu o marido a ser morto, torturado e depois morto à sua frente, para que toda aquela família voltasse atrás, recuasse na sua fé. E aquela mulher perdoou os assassinos do marido. E um dos filhos dizia que era muito difícil olhar para a mãe e ver que ela estava a perdoar quem tinha tirado a vida do seu pai. Pois é, o perdão faz parte da nossa perseverança. Jesus faz menção da perseguição no Sermão do Monte. Eu peço que um de nós possa ler Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque Deus é o Reino dos céus. Obrigado. Estamos a ouvir aqueles irmãos, os de Éfeso e os de agora, bem-aventurados. Mas também Jesus nos fala sobre os cuidados que devemos ter em relação aos tempos que antecedem a sua segunda vinda. Alguém pode ler Mateus 24, por favor, versículos 9 e 10. Mateus 24, versículos 9 e 10. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Obrigado, mas a igreja em Éfeso foi capaz de ser perseverante. Apesar desta perseguição, apesar deste sofrimento, foi uma igreja perseverante. Eu dizia que nós vivemos num tempo de liberdade, mas se eventualmente alguém nos ridicularizar a fé, seja na universidade, seja na escola, no emprego, em casa, no nosso contexto familiar, se alguém ridicularizar a nossa fé, saibamos, versículo 2, versículo 3. Deus conhece a nossa perseverança. É fácil pensar que nada é mais forte do que o desprezo dos que nos são próximos, mas tenhamos a fé no poder de Deus. O poder de Deus é mais forte que tudo. Para quem está em casa, eu quero deixar uma palavra. Não deixe de crer no poder de Deus. Porque nós que aqui estamos podemos estimular-nos uns aos outros. Podemos dizer uns aos outros, ser forte, persevera, mantém-te fiel. E nós precisamos de ouvir estas palavras, porque elas estão aqui na Bíblia. Uma boa semana, uma semana de perseverança, uma semana de paciência, uma semana de vitória. É o que nós desejamos uns aos outros. E agora, versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Um convite ao arrependimento. Sabem, irmãos, esta igreja em Éfeso também tinha os seus pontos fracos. A igreja em Éfeso, versículo 1, 2, 3, parece que é uma igreja pujante, mas afinal tem algumas fragilidades. Versículo 4 fala de ter perdido o primeiro amor. Eu agora não vou falar para os mais jovens, está bem? Vou só falar para os mais antigos, aos que nasceram ainda no século XX. Não há como o primeiro amor. Não há. E nós até temos aqueles que são mais jovens, já ouviram os pais, os avós dizer, não há como o primeiro amor. Não, os mais novos não é para vocês, está bem? Versículo 4. A igreja em Éfeso deixou cair alguma coisa. A igreja em Éfeso, apesar de ser uma igreja com guerreiros na apologética, guerreiros na defesa da fé, estava a falhar no primeiro amor.
alguns teólogos dizem ser a evangelização. Outros dizem ser o próprio amor comunitário. Mas quando o Evangelho chegou à cidade, não foi uma ideia política ou social ou uma novidade religiosa. Atos no capítulo 20, os versículos 17 até 20 dizem que a cidade ficou abalada com estes conhecimentos. Desde os milagres às conversões de pessoas conhecidas, mas houve uma tal mudança que se queimaram livros. Fizeram-se fogueiras com livros, com imagens, com práticas, com objetos da feitiçaria e da magia. Tudo isto foi deitado fora, foi deixado para trás pelo amor ao Senhor Jesus. A igreja cresceu pela evangelização. A igreja cresceu porque tinha prazer em anunciar Jesus. A igreja cresceu porque deu provas de que cuidava de si. A igreja cresceu porque amava ao seu Senhor. Agora, versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Alguém pode ler Apocalipse capítulo 2, versículo 4? Mas uma coisa contra ti tenho, é que já não tens amor como no princípio. Pois é, já não tens amor como no princípio. Este primeiro amor, há uma tradução que vai depois ter uma notinha de rodapé que diz: foi dispensado, foi um amor partido, o amor que foi embora, um amor relaxado. E esta, versículo 4, é uma igreja avisada. Uma igreja que nós vemos é conhecida de Deus, de tudo o que fazia, mas que se deixou cair pela apatia. Deixou cair. Se o primeiro amor está relacionado com o amor a Deus, numa manifestação de amor ao próximo, vemos como esta igreja estava a falhar no cuidado uns dos outros. Estamos bem, é certo, mas não nos estamos a dar. Não nos estamos a envolver uns com os outros. Irmãos, custa a crer que uma igreja perseverante tenha abandonado este cuidado fraternal. Mas é verdade. O Senhor Jesus tem aqui esta chamada de atenção. Tenho, porém, contra ti. A igreja estava no bom caminho, certo. Era uma igreja perseverante, sim. Uma igreja que tinha consciência de quem Deus era, sim. Uma igreja que tinha consciência de que tudo aquilo que fazia era do conhecimento de Deus. Uma igreja que defendia a fé. Uma igreja que dizia que estes não servem para nós, para nos ensinar, porque eles são mentirosos. E agora, versículo 4. Contudo, há uma falha. E agora, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando se passam crises fortes, como foi a perseguição movida pelo Império Romano, o mais fácil é pensar que estamos diante de uma comunidade amorosa, uma comunidade resistente. Mas o Senhor Jesus não gostou daquela atitude. Tenho contra ti. Irmãos, só para ficarmos aqui esta frase. Às vezes temos pessoas que estão contra nós, não gostam de nós, não simpatizam connosco, que nos viram a cara e nós dizemos, às vezes até em tom de brincadeira, com isto vivo eu muito bem. Mas se o Senhor Jesus nos disser, tenho contra ti, então nós não podemos viver bem. Precisamos de voltar. Daí este apelo no versículo 5. Arrepende-te. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Jesus faz aqui um apelo. Jesus não está a dizer que vou matar-vos a todos. Não. Jesus está a dizer, arrependam-se. É exatamente o inverso. Jesus faz aqui um apelo para um regresso a um passado bonito, mas que era preciso ser vivido no presente. E isto implicava uma mudança. Mas além do apelo para a admoestação, do arrependimento, perdão, há aqui uma admoestação severa. Diz o versículo 5. Quando não, ou seja, se a igreja não se converter, não voltar ao primeiro amor, não voltar às primeiras obras, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E esta mensagem de visita, neste contexto, não é agradável. A consequência será grave. Versículo 5, a remoção tem a ver com o fim do testemunho local. Aquela que outrora foi uma cidade forte, perdeu o seu testemunho. Aquela que era uma cidade conhecida, não só pelo comércio, não só pela sua religiosidade, mas por ter ali uma igreja cristã forte, foi
desvanecendo. E o Senhor Jesus diz: arrepende-te. Historicamente, nós sabemos que a igreja nesta cidade desapareceu. E aquele fulgor evangelístico, aquele fulgor missionário, foi arrefecendo e mudou-se para outros lugares. Éfeso voltou ao tempo das trevas espirituais. Nós acreditamos que Jesus virá novamente. Cantávamos que os crentes estão preservados nele. Há pouco dizíamos que ninguém pode tirar da sua mão. Mas o legado desta geração de Éfeso desvaneceu-se, desapareceu, e esta cidade não voltou a ser espiritualmente forte como outrora. Então, eu quero que leiamos o versículo 5. Está diante de nós. Os irmãos podem ler, mesmo sem ser em voz alta. Eu quero que leiamos o versículo 5. É para nós. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É um aviso para nós. Convite ao arrependimento. Este convite é sempre benéfico. Este convite deve sempre ser acolhido por nós. Sempre que estivermos a fazer algo contrário à nossa natureza espiritual, nós precisamos nos arrepender. E agora, voltando a ler o versículo 5, eu faço uma pergunta. Do que é que eu tenho de me arrepender? O que é que eu tenho de confessar? Não quero que nós venhamos aqui à frente dizer: eu tenho de me arrepender disto, tenho de confessar aquilo. Eu quero que nós falemos com Deus. O que é que tenho de deixar? Aonde é que eu tenho de voltar? Faça-o agora. Quer escrever? Quer apontar? Mas faça a Deus. Faça-o a Deus. Senhor, eu quero deixar isto. Avançando, versículos 6 e 7. Uma carta de perseverança é para ouvir e vencer. Diz assim o versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Antes de terminar com a frase mais conhecida deste capítulo 2, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ainda dirige uma palavra de encorajamento acerca de outra boa característica desta igreja. É que eles abominavam, odiavam os nicolaítas. Esta corrente, esta seita, estes nicolaítas, pouco se sabe, mas um grupo desviante da primeira igreja, um grupo com hábitos imorais, tinha a ver talvez com a ingestão de alimentos sacrificados a ídolos, tinha outras práticas, mas, versículo 6, Jesus diz que não apoia estas práticas, não apoia esta ideia deste grupo, e que ficou contente porque a igreja em Éfeso também não. Também, aliás, como diz o versículo 6, odeias as obras dos nicolaítas. Irmãos, nós não gostamos... Aliás, eu vou brincar um bocadinho com os termos. Nós odiamos o ódio. E odiamos que alguém tenha ódio. Mas versículo 6, o Senhor Jesus fica contente com o ódio desta igreja, porque eles odiavam algo que lhes era prejudicial, algo que só os iria prejudicar, iria fazer mal. E eles odiaram o mal. E Jesus fica contente quando eles odeiam o mal. E esta repulsa abre o caminho para uma possibilidade, abre o caminho para uma vitória. Seria um estímulo ao arrependimento que é feito no versículo 5, o apelo que é feito. E então nós encontramos aqui, a igreja em Éfeso tinha condições para sobreviver. E o versículo 7 tem a recompensa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como é que termina? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ouvir, muitos conseguem ouvir. Uns ouvem melhor, outros ouvem pior. Mas Jesus não está aqui a falar de problema auditivo. Pois não? O Senhor Jesus, quando termina o Sermão do Monte, faz uma ilustração. E diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as aplica, eu comparo a um homem prudente, a um homem sábio, que construiu a sua casa, ajudem-me, sobre a rocha. Então, a chuva foi forte,
houve umas inundações, a água bateu contra a casa, mas esta não caiu porque estava bem consolidada. Por outro lado, aquele que ouve e não as aplica, eu vou compará-lo a um insensato. Eu sei que algumas traduções usam tolo e algumas mais conservadoras estulto. Porquê? Porque construiu a sua casa sobre areia. Choveu, exatamente como o primeiro. Houve ali uma inundação, a água bateu e a casa foi. Porquê? Porque ouviu, versículo 7, sem ouvir. Ouve sem ouvir. Esta árvore da vida, que está aqui no versículo 7, aparece em Gênesis 3:22, porque quando o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso, para que não comessem desta árvore, uma vez já tinham pecado ao comer a árvore do bem e do mal. A consequência de comer deste fruto desta árvore é a eternidade. E Jesus é a garantia da eternidade. Por isso diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus é eterno, diz-nos o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas também porque Ele se entregou para que nós tenhamos a vida eterna. Diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, versículo 7. É importante saber ouvir. Saber prestar muita atenção ao que Jesus diz. É importante ler o versículo 5, é importante ler o versículo 4, é importante nós percebermos que precisamos de recuperar aquele amor, o nosso primeiro amor. E é importante nós fazermos uma avaliação, não apontar os dedos aos outros, dizer eles estão mal, mas é parar para nós vermos onde nós estamos a errar, onde nós precisamos de mudar, onde eu preciso de mudar. Daí o versículo 7 dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos de ouvir o Senhor Jesus a falar connosco. Nós não queremos ser o estulto, o insensato, o tolo, mas queremos ser o sábio, o prudente. A igreja é chamada a vencer. E nós lemos esta carta como um estímulo para a nossa perseverança. Obediência é exclusiva a Jesus. A nossa obediência é exclusiva a Jesus. Nós reconhecemos quem serve entre nós. Sim. Nós queremos recuperar o primeiro amor. Irmãos, estamos a 2 meses de celebrar 110 anos da história da primeira igreja evangélica batista em Viseu. 6 corajosos irmãos vieram para Viseu. 6 corajosos homens e mulheres vieram para aqui para falar de Jesus. E acreditem que 110 anos depois cá estamos. Precisamos de recuperar este primeiro amor. Precisamos de pensar que a nossa cidade, e não estou a falar de prédios, de ruas, de instituições, estou a falar de pessoas, estas pessoas continuam a necessitar de Jesus. Temos de voltar lá. Temos de manter o cuidado com os irmãos. Temos de mudar o arrependimento, aquilo que está errado em nós. Versículo 7. Ouvir com atenção para vencer. Não para durar mais 110 anos, mas para deixar um bom testemunho aqui em Viseu. Para sermos verdadeiros, para sermos amorosos, para perdoarmos com quem falha. A perseverança, a nossa robustez espiritual, fará com que sejamos vencedores. Versículo 7. Diz assim: ao que vencer, a comer o quê? Não ouvi? Irmãos, está na hora. Está na hora de ouvirmos, está na hora de ouvirmos atentamente e de podermos ser vencedores. A árvore da vida. Ela está preparada para nós. Ela está preparada para cada um de nós. E o Senhor Jesus já preparou. Porque Ele é o vencedor. E Ele quer que sejamos vencedores com Ele. Nós vamos escutar um cântico. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. E recordemos aquilo que estávamos agora a ler.
Ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida. Nós vamos escutar este cântico, vamos entoar este cântico e vamos louvar ao nosso Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Anseio por ti, Senhor, nada sou sem ti, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade Feita em mim. anseio por ti, Senhor. Nada sou sem ti. Anseio por ti. Nada sou sem ti, Senhor, nada sou sem ti, Senhor, nada sou sem ti, Senhor.
assim seja. Vamos ter um tempo de pós-lúdio e silêncio.